Oi, Fera Fórmula do Sucesso. Muito feliz em encontrar você novamente nessas explanações acerca da hidrografia, não é? Como começamos no encontro passado, falando agora sobre a parte continental da hidrografia. Hoje nós vamos destacar um pouco a questão topográfica, embora no encontro anterior tenhamos falado um pouco sobre essas definições. Bom, de maneira geral, você sabe que existem rios que são de planalto, outros são de planície e existem rios também que descem montanhas. A diferença, em geral, é na velocidade do fluxo das águas e também na possibilidade do aproveitamento, não é, dessas águas. Por exemplo, rios de planalto, lembra aí, são bons para quê? Isso, você acertou, gostei de ver. São rios ideais para a produção de energia a partir da força hidráulica, não é verdade? Rios de planície? Isso, navegação. E os rios de montanha? Já rios de montanha, eles têm um aproveitamento com possibilidades mais restritas, não é verdade? A topografia muito acentuada, com grandes inclinações, termina tornando rios de pouco aproveitamento. Em geral, os rios de planalto e de planície são os mais aproveitáveis. Aliás, só lembrando que a navegação nos rios de planície é facilitada pela calmaria de suas águas e pela baixa declividade. Rios de planalto, apesar da declividade, não é? Em alguns trechos, especialmente em que ocorrem as quedas d'água, isto não é mais um empecilho para a navegação nesses trechos, até porque existem possibilidades, como, por exemplo, com a colocação de barragens, eclusas, elevadores hidráulicos que possibilitam as embarcações subirem ou descerem esses rios. Bom, falando sobre topografia das bacias hidrográficas, vamos destacar um pouquinho a questão dos vales. Acompanhe comigo. Observe aqui, né, duas ilustrações destacando a topografia de rio de planalto e de rio de planície. Como falei há pouco, os rios de planalto, por conta das corredeiras, são ideais para o aproveitamento da força de suas águas. Os rios de planície, em geral, apresentam esse aspecto. Rios que serpenteiam devido a pouca declividade, formando chamados, rebuscando aí a sua memória, formando chamados, essas curvas aí acentuadas ou sinuosas. Vamos lá? Isso, meandros, muito bem. Os vales formados por esses rios, eles têm alguns aspectos, né, que diferenciam. A maior parte dos vales tem uma configuração muito semelhante a essa que você está vendo na figura. Vales que lembram a letra V. Esses vales também são vales chamados do tipo normal. Olha lá, normal. Por que normal? Porque eles são mais frequentes. São vales principalmente com esse formato que aparecem por aí, né? Que aparecem na natureza. Lembrando que quanto mais amplo ou aberto esse V, né? Esse vale, significa que ele foi formado há mais tempo e que os processos erosivos, portanto, já estão muito mais adiantados. Vales mais jovens, em geral, têm esse V um pouco mais fechado. Quanto mais fechado for esse formato V, portanto, mais no início está o ciclo de erosão. Prosseguindo, um outro tipo de vale aí, bem interessante, né? Chamado de garganta ou cânion. Todo mundo já ouviu falar. O cânion é um vale que se forma, sobretudo, em consequência de um processo erosivo acentuado em rochas que ofereçam pouca resistência. Então, a pouca resistência da rocha ao processo erosivo é que gera os cânions. Nós temos o Grand Canyon como um grande exemplo, o Rio Colorado lá, né, na porção sudoeste do território norte-americano. Mas temos aqui no Brasil também alguns cânions, como é o caso do cânion do Rio São Francisco, né, nas regiões situadas entre a Bahia e Pernambuco, entre Alagoas e Sergipe. Temos ainda vales que podem ser produzidos não pela erosão fluvial, e sim por um agente interno, o tectonismo. Um exemplo emblemático é o Vale do Rio Paraíba do Sul, situado entre as Serras do Mar e da Mantiqueira. O tectonismo, naquela área, produziu a formação do vale, sobre o qual corre o Paraíba do Sul. Então, o rio, nesse caso, e toda a drenagem da região é oportunista, no sentido de que as águas descem para esse ponto em função da gravidade, obviamente. Um rio, ao longo do tempo, ele pode ir produzindo feições, não é? Que podem até se multiplicar. E essas feições estão ligadas a processos de erosão e de acumulação.
Um dos processos de acumulação mais comum, ou mais comuns, é aquele em que o rio ele vai abandonando antigas margens e deixando para trás sedimentos que foram depositados ao longo do tempo. Esses sedimentos formam degraus escalonados, naturalmente, chamados de terraços fluviais. Então, terraços fluviais nada mais são do que antigas margens dos rios que vão sendo abandonadas, vão sendo deixadas para trás à medida em que eles vão aprofundando os seus leitos no processo erosivo. Quer dizer, esse rio, por exemplo, aí, ele estaria num patamar mais superior e ao longo do tempo foi escavando o terreno, abandonando aquelas antigas margens e criando, não é, uma nova superfície. As margens atuais seriam justamente essas que estão ao longo do leito na cor amarelada. O trabalho fluvial, ele segue até um ponto de encerramento que é chamado de nível de base. O nível de base, portanto, é aquele ponto final, aquele ponto mais baixo do curso fluvial, onde o rio despeja suas águas e encerra o seu processo erosivo e também deposicional, claro. Esse nível de base é chamado de nível de base geral quando o rio deságua no oceano. Aliás, cabe aí uma pergunta para você, oportuna. Como se chama esse tipo de drenagem que o rio deságua no oceano? Tá lembrando aí ou não? Se você lembrou, se você não lembrou, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Voltamos lá à ilustração. Quando os rios ou cursos fluviais desaguam no interior do continente, seja no outro rio, seja num lago, no mar fechado, temos aí, né, o nível de base local ou nível de base regional. Certo? Temos agora uma ilustração que traz dois tipos de desembocaduras. Uma foz em estuário, outra em delta. Já tínhamos falado disso aqui. A foz em estuário é aquela foz ampla em que o rio se comunica diretamente com o nível de base, sem empecilho, através de um único canal. A foz em delta é aquela em que o rio se comunica com o nível de base através de vários canais. Entre esses canais estão aí bancos de areia, ilhas. Lembrando que o nome delta tem a ver com o formato que se assemelha um pouco à letra grega. Alguns grandes deltas do planeta estão aqui ilustrados. O do rio Mississippi, na parte superior esquerda, né? Passando lá pela cidade de Nova Orleans, uma das maiores cidades do sul dos Estados Unidos, e que deságua aí no Golfo do México. Temos na parte inferior esquerda o do rio Nilo, um dos maiores deltas do planeta, desaguando no Mediterrâneo, né, lá na costa do Egito. O do rio Níger, no Golfo da Guiné, no continente africano, próximo à parte equatorial. E o do rio Volga, que deságua no Mar Fechado, que é o Mar Cáspio, o maior mar fechado do planeta. A gente viu isto aqui no encontro anterior. Poderíamos citar ainda, né, o próprio delta do Amazonas, poderíamos citar o delta do rio Ganges, lá em Bangladesh. Em relação à drenagem, eu não disse que ia lembrar você, temos, de maneira geral, 4 tipos de drenagem. Recorda? Drenagem pode ser exorreica, como no caso do nível de base geral, águas com destino ao oceano. Endorreica, para aquelas águas que desaguam num lago ou no mar interior. Criptorreica, para aqueles rios que drenam o subterrâneo, áreas de cavernas, grutas. Drenagem arreica, aquela drenagem que vai se apresentar de forma efêmera, ou seja, em áreas desérticas, em que, quando chove, forma-se aquele rio temporário, mas que, com o fim da chuva, esse leito temporariamente criado desaparece, sob a ação da evaporação, sob a ação das areias que são sopradas pelo vento. As linhas não se firmam, ok? Em relação às grandes bacias hidrográficas do globo, nós temos esse quadro aí, que traz para você algumas destas, né? E essas bacias hidrográficas, é importante que se tenha, tematicamente falando, um conhecimento geral de sua distribuição. Por exemplo, no continente americano aí, né? Destaques para as bacias do Plata, ou da Prata, e bacia amazônica. E na América do Norte, a bacia, ou as bacias dos rios Mississippi, né? E Missouri, nos Estados Unidos, do rio São Lourenço entre aquele país e o Canadá,
e também a do rio Mackenzie, na parte setentrional do território canadense. Bom, em relação à extensão dos cursos fluviais, os rios mais extensos do globo são o Amazonas e o Nilo. Até alguns anos, o rio Nilo era considerado o mais extenso. O Amazonas era o rio mais caudaloso. Novas verificações deram conta de que o rio Amazonas tinha nascentes bem além daquelas que eram consideradas como suas. Nascentes estas que foram identificadas nas encostas da Cordilheira dos Andes, no território peruano. Com essas novas nascentes descobertas, portanto, o rio Amazonas tornou-se o mais longo do planeta. E, portanto, ficou aí, né, com esses dois contextos. O rio de maior volume e também o rio de maior extensão. É importante salientar que esses rios, embora estejam situados em áreas climaticamente bem diferentes, eles têm a sua importância. O rio Amazonas como um grande elemento de drenagem em meio à maior floresta tropical do planeta, a floresta amazônica. O rio Nilo por atravessar uma área desértica e, historicamente, ter garantido, inclusive, a sobrevivência de comunidades que se organizaram em torno do mesmo, aproveitando as suas águas para a irrigação de lavouras. O Nilo que pode, inclusive, do ponto de vista de sua função ou importância, ser lembrado aqui no Brasil pela função exercida pelo São Francisco, que é um rio que atravessa uma região semiárida, na qual ele é o único que se faz perene, em função das suas nascentes situadas em uma região úmida. Assim como é o Nilo, o único rio perene lá da região do Saara, isto garantido pelas suas nascentes também úmidas. As nascentes do Nilo não estão no deserto, assim como as nascentes do São Francisco também não estão no semiárido nordestino. Daí uma comparação da importância que esses rios historicamente tiveram para o povoamento das suas regiões marginais. O Nilo na África, o São Francisco aqui no Brasil. Ok? Bom, no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre a hidrografia do Brasil, dando destaque às bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas brasileiras, que considerando a questão do regime, vamos lembrar, nós vimos que existem rios que são perenes, outros que são intermitentes. No Brasil predominam rios perenes, caudalosos, e cujo regime fluvial é proveniente principalmente de águas produzidas pelas chuvas. Muito bem. Então, nosso território é majoritariamente um território chuvoso e, portanto, com rios caudalosos. Acerca dessas relações, nós vamos discutir no nosso próximo encontro de hidrografia. Um grande abraço e eu aguardo você. Bons estudos.